Oi, eu sou o Joatan e esse é o meu, sei lá, eu não vou mais nem mencionar os comeback. Vamos lá. Esses dias eu tava reassistindo aquele filme A Pior Pessoa do Mundo. Eu não sei se é por causa dos 30 e poucos anos, que pra quem não sabe, apesar dessa pele, apesar dessa beleza e dessa jovialidade, a pessoa falou jovialidade, você já sabe que ela se perdeu no personagem, né? Falou jovialidade, a pessoa já entregou a idade na hora. Onde é que eu tava mesmo? Isso também é coisa de velho. Estava eu assistindo A Pior Pessoa do Mundo, reassistindo, na verdade. Sabe o comfort move? Mas na verdade isso não é muito comfort não, tá? Na verdade ele é bem desconfortável. O fato é, reassisti esse filme e fiquei muito bolado sobre como é fácil, pelo menos na casa dos 30 e poucos anos, a gente se identificar com aquela personagem do filme, né, a Julie. Queria me identificar na beleza, vou confessar pra vocês, mas no momento não tá sendo possível, a gente tá trabalhando com o que tá tendo, senhora. Talvez seja um pouco universal você se identificar com a Julie naquele momento ali, né, principalmente nessa casa dos 30 e poucos anos, que é essa sensação constante de que você, de alguma forma, tá no meio do caminho, não tem lá todo o tempo do mundo que você teve até aqui para poder fazer as coisas acontecerem. Ainda assim tem tanta dúvida, ainda assim tem tanta coisa que você gostaria de fazer, ainda assim tem tanta incerteza sobre quem você é, na verdade, até, sabe? E aí, sabe quando você termina de assistir um filme e você fica pensativo sobre ele, assim, introspectivo mesmo, lembrando das cenas e associando, e eu acho isso legal, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto nas obras que eu vejo, que eu assisto, que eu leio, as coisas que eu leio também bastante, porque elas me dão essa possibilidade de espelhar um pouco do que a gente tá vivendo. Às vezes, em personagens do cinema, que de alguma forma foi a tradução ou foi a personificação de uma angústia, de um pensamento, de uma sensação que alguém teve em algum momento e transcreveu aquilo, transformou aquilo num personagem, levou pro cinema. Mas também na literatura, eu até tenho trabalhado bastante isso nos vídeos que eu tenho feito pro Instagram, que eu tenho chamado de recorte, que tem me ajudado bastante a colocar pra fora, às vezes, essas linhas de raciocínios que eu construo depois de ter lido alguma coisa. Isso me ajuda bastante, às vezes, até entender o que eu tô vivendo, o que eu tô passando nesse momento. Eu acho isso muito interessante, eu acho que deveria ser uma coisa que as pessoas poderiam fazer também, né? Porque é interessante, é divertido, e eu acho muito bonito até você se identificar, entender que às vezes num personagem que nem é do teu tempo, não foi criado na mesma época em que você está vivendo, tá passando por coisas ou tem sensações que é tão identificável com a gente, com o que a gente tá passando naquele momento, sabe? Tão interessante, e eu fico lembrando da Denise Fraga naquela peça Eu de Você, em que ela fala, se eu não me engano é naquela peça ou eu vi numa entrevista que ela fez, mas em que ela fala que quando a pessoa lê, quando ela assiste alguma coisa, se ela dá atenção para obras como cinema, para arte nesse nível, né, de uma forma geral, esse se identificar com as coisas é muito legal, você sofre mais bonito. E eu achei isso fantástico, porque é basicamente isso que a gente se identifica, né? É basicamente dessa forma que às vezes eu consigo construir raciocínios para me tirar de situações e para me colocar em rota de... tirar de uma rota de colisão, às vezes, comigo mesmo, e me colocar numa rota de reconstrução, uma rota de recomeço, ou às vezes uma rota que eu nem sei direito aonde vai dar, mas que eu sei que independente de onde vai ser esse lugar que ela vai me levar, vai ser melhor do que o lugar onde eu estava no momento em que eu parei e pensei, preciso mudar de caminho. E eu tô dizendo tudo isso porque eu entrei num processo de recomeço muito interessante e muito intenso esse ano. Eu saí de casa muito cedo, acho que para começar. Eu saí com 19 anos. E tem um processo que eu acho muito interessante quando a gente sai de casa muito cedo, que é... Hoje eu entendo que eu saí basicamente para meio que quase me livrar e escapar de um ambiente muito tóxico, mas também pela curiosidade, pela vontade de viver algo diferente, pela vontade de ser um Joatan que eu gostaria de ser, e eu fui intensamente, eu me joguei muito e, enfim, vivi bastante coisa legal nessa época, vivi bastante coisa muito difícil também nessa época, que quando você sai de casa com 19 anos, gente, você não sabe de nada, absolutamente nada do mundo, da vida, das pessoas, dos relacionamentos, de como se portar às vezes em alguns ambientes. Então, essa máxima de que o mundo ensina é uma grande mentira, ninguém te ensina nada. Você aprende pelos tapas na cara que você vai levando. Eu lembro que eu era tão matuto, tão grosseirinho, tão
chucrinho, assim, sabe? A forma como eu me comportava mesmo nos lugares, que eu lembro de, num lugar que eu trabalhei, uma das chefes que eu tinha parava às vezes no meio de uma conversa, pedia pra todo mundo parar e olhava pra mim e falava, tá, fala mais baixo. E aí eu ficava tipo, meu Deus, será que eu não tenho educação? Talvez ela não tivesse educação pra fazer isso comigo na frente de outras pessoas, né? Porque existe uma máxima que é muito básica sobre liderança, que é elogie em público, corrija no privado. Hoje isso fala mais sobre quem ela era naquela altura da vida já líder do que sobre eu naquele momento da vida começando basicamente a minha vida profissional, enfim. E eu acho que o ponto mais interessante quando eu paro pra pensar nisso é que quando a gente sai de casa muito cedo, você termina de se fazer pessoa adulta no mundo. Talvez isso aconteça com todo mundo, mas eu tenho a sensação de que quando você sai de um ambiente que foi funcional, você sai mais preparado, você não sai precisando ou tendo vontade, a necessidade gritante de ser validado pelas pessoas, ser querido, ser gostado, ser quisto, de agradar demais para tentar pertencer, fazer parte dos ambientes. E eu acho isso fabuloso hoje em dia, parar e ver gente que chega nos ambientes, não me entenda errado, não gosto e acho péssimo uma pessoa que é grosseira, uma pessoa que é antipática, uma pessoa que, sabe, é sempre muito deselegante, é sempre muito chato. Mas eu acho bonito hoje em dia quando eu enxergo uma pessoa, às vezes não entendo muito bem quem ela é naquele primeiro momento, acho que não gosto do comportamento que ela está tendo, paro para pensar e percebo, o que eu não gosto dela é que ela não está se esforçando neste meio para tentar ser gostada. E não é que ela não está sendo legal, ela só não está se entregando nua de bandeja para que toda essa galera que está aqui, gente que ela nem conhece, gente que talvez ela nem faça questão de conhecer, gostem dela. E isso era uma dinâmica que eu fazia demais quando eu era mais novo e que eu fiz por muito tempo e que eu acho que me causou muita ansiedade, me causou muita angústia, me adoeceu em um certo momento da vida. Hoje eu percebo que eu adoeci muito por causa disso, de ansiedade, e que hoje pra mim já não é mais uma realidade. E é triste isso e é muito puxado quando a gente para pra pensar, porque às vezes você precisa se desfazer no caminho de gente que você até gostava, mas que você, parando pra pensar, entende que ela demandava demais de você, exigia muita energia sua e muito mais doação do que entrega. E esses relacionamentos na vida, independente de ser afetivo, amoroso ou só amizades, ou enfim, precisam de equilíbrio. Na medida que você entrega, você não dá pra cobrar. Eu acho que cobrar é meio escroto. Porque até quando você tá cobrando, já tem aí um grande sinal de alerta de tá disfuncional. E se não tá acontecendo, já é uma grande red flag que hoje pra mim fica muito clara e eu coloco ela sempre em primeiro plano. Não fico ignorando ela, não por muito tempo. E eu tive isso por muitos anos, assim, da vida, na vida profissional, na vida pessoal também. Nossa, alimentei muita gente cretina perto de mim, porque queria ser gostado, às vezes sem nem gostar necessariamente da pessoa, da presença dela. Mas porque eu queria, sabe? Tipo, existia, precisava dessa validação. E aí tem dois ambientes, gente, em que quando a gente se joga com essa carência, com esse teste no nosso comportamento, na nossa personalidade ainda não desenvolvidos bem, você vai sofrer muito, que é relacionamento pessoal, relacionamento amoroso e a relação que você tem com o trabalho também. Que quando esse comportamento, quando essa característica do seu comportamento, ela cai num ambiente corporativo que é um ambiente nocivo, porque tem ambientes e ambientes, a gente sabe que tem empresas e lugares onde você trabalha que realmente respeita você e tudo mais, e eu posso dizer isso hoje, você vai ser sugado até a sua última gota de vitalidade e não vai ser o suficiente. E eu vivi isso no auge da pandemia e foi angustiante, foi triste e foi muito deplorável, assim. Hoje eu olho para toda a situação que eu passei de ansiedade, as coisas como chegaram, né, no nível em que chegaram, com um pouco de vergonha alheia de mim mesmo, do Joatan daquela época. Eu lembro de ter entrado numa espiral de alta performance no olho da pandemia, morando em São Paulo, sem ver gente, sem sair, sem respirar mentalmente, que foi patético. Eu precisava de terapia e eu comecei uma pós. Eu precisava de terapia e eu comecei a estudar idioma. Eu precisava de terapia e eu criei o canal no YouTube. Eu precisava de terapia e eu fazia tudo menos a terapia.
E foi horrível. E aí eu lembro de uma época em que eu criei um material para fazer treinamento, que eu treinava vendedores nessa época, ainda trabalho com treinamento hoje, mas na época eu treinava vendedores de uma forma muito mais ativa, muito mais presente e massiva, assim, o tempo todo nesses eventos de treinamento, lives e tudo mais. E eu lembro que eu vi uma frase uma vez que ela me marcou muito e eu, apesar de na época não ter aplicado isso na prática, eu fico com aquilo na minha cabeça e até hoje ela me vem de vez em quando eu tô entrando ou estou abrindo a porta desse quartinho de despejo que é esse pensamento que eu vou dizer aqui. Na natureza não existe alta performance. As coisas acontecem no tempo que elas precisam acontecer. Ponto. Ninguém chegou para um dinossauro e falou, querido, levanta aí. O que você acha de ficar de duas pernas pra gente dar uma evoluída mais rápido aqui? Que eu tô com um projeto aqui que eu preciso... Você entende que as coisas levam o seu tempo? Eu acho interessante parar pra pensar nisso hoje. E que bom que eu cheguei nesse momento de parar pra pensar nisso hoje. Até porque eu não sei se eu teria sobrevivido se eu não tivesse. E aí entrou uma outra coisa que foi muito louca, que foi entrar em relacionamento afetivo amoroso no caso, ainda com esse déficit de personalidade, que é essa necessidade de validação. Isso é a fórmula perfeita para você viver as situações mais humilhantes e degradantes que você poderia imaginar que viveria. Esse é um ponto que eu nem vou entrar em muitos detalhes aqui, porque ainda é algo que de certa forma eu estou digerindo, o que eu me tornei depois do último relacionamento que eu passei, mas eu posso deixar você com essa certeza. Em qualquer que seja as relações em que você está dizendo sim para fazer parte dela, você precisa ter muito claro quais são os seus limites e principalmente que você gosta e aprecia mais você e a sua própria presença, você como pessoa, você sozinho, do que aquela pessoa que está na tua frente. Se você tiver isso muito claro mesmo, isso vai te blindar de muita miséria humana. O fato é que passado todo esse período, passado todo esse tempo, toda essa miséria humana que eu acabei de falar, eu passei dos 30, eu tô hoje com 34 anos. Eu passei muito tempo fora de casa nesse período em que, morei em Florianópolis, morei em São Paulo e tudo mais. E tinha muito plano, eu tinha muita coisa pra fazer, eu tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu tinha muitas vontades, muitas. Mas eu não tinha muitos planos. Eu acho que era isso que me pegava, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito movida pela motivação. E esses dias eu tava rodando meu feed, assim, olhando, pegando referências para uns vídeos que eu tô construindo, e esse áudio viralizou de alguém e eu achei ele muito legal. E o áudio era literalmente o cara falando: no longo prazo eu não perco. Eu não perco porque eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu não gosto, eu faço o que eu preciso, eu faço o que eu devo. A maioria das pessoas é só motivada. E eu fiquei, caraca, isso é muito verdade. A gente não tem constância quando trabalha só na base da motivação. E eu acho que era muito isso. Em todos os projetos em que eu me envolvi, tirando o trabalho, que era a única obrigação que eu tinha e que eu sempre fui muito responsável, em nada eu fui tão dedicado a ponto de olhar e pensar, tenho consistência nisso aqui e farei dar certo. Não, primeiro eu entrava nas coisas, nos projetos com esse déficitzinho, de uma personalidade que ainda tá se construindo, que tá o tempo todo se construindo, a gente tá o tempo todo parando para pensar em como ser melhor, Pelo menos eu tô sempre nessa vibe, mas eu tava sempre nesse déficit de tentar agradar, tentar ter validação, uma validação externa nesse sentido, e eu entrava nesses projetos muito com essa validação sendo acho que a coisa mais forte que estava me movendo ali diante daquele desafio. Depois vinha a motivação. E aí, sei lá, em que instância, em que importância vinha essa constância e tudo mais. E aí é claro que as coisas não dão certo, E eu acho que a gente tem um limite. Eu percebi isso em mim. Eu tenho um limite que eu não imaginava que eu tinha, que era um limite para o quanto de coisas eu tenho a capacidade
de me ver fracassar. E é estranho dizer isso, até verbalizar isso é uma coisa muito estranha de fazer. Mas eu acho que é interessante parar e colocar isso pra fora dessa forma, porque hoje eu tô de volta ao lugar em que eu fui adolescente. Eu estou de volta na cidade onde eu cresci, onde eu me tornei uma adolescente, onde eu passei a minha adolescência. E desde que eu cheguei aqui, eu me propus a fazer coisas que eu deveria ter feito e que eu não fiz. E a principal delas é ter consistência em tudo o que eu estou fazendo. Por mais piegas que seja, por mais discurso de livro de autoajuda, por mais paquitinha gratidão de hábitos atômicos que isso possa parecer, essa é a coisa mais importante que qualquer pessoa deveria colocar em prática a partir de hoje, assim. Parar, pensar naquilo que você quer, traçar um plano sobre isso que você está desejando, que você tem como um propósito, começar a fazer. Não pela motivação, porque ela vai passar. É quase um surto de dopamina. Se mover por motivação, eu percebo hoje que é muito isso. São picos. Eu não posso parar e fazer um vídeo quando eu tô motivado. Eu não posso ir pra academia só quando eu tô motivado. Eu não posso comer bem só quando eu lembro que é legal comer bem e que faz muito bem comer bem. Se algo é tão importante ao ponto de se tornar um projeto de vida, um projeto pessoal meu, eu preciso dar para esse projeto a consistência de ter todos os dias um momento para ser dele, para me dedicar sobre ele, para fazer algo por ele, todos os dias. E é muito isso que eu tenho feito aqui, muito em silêncio, porque eu não tenho colocado muitas coisas pra fora, eu não tenho compartilhado muito com quase ninguém, na verdade, assim, o que eu tenho vivido por aqui e tal. Mas eu tenho passado por um processo muito sério, muito forte de reeducação alimentar, perda de peso, de academia, de me cuidar de uma forma geral, de não faltar na terapia, de me priorizar mesmo, assim, sabe? Como eu sempre deveria ter feito e eu falhei. E é triste, é muito zoado isso, e eu acho que é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra deixar essas coisas meio claras, talvez até pra um Joatan do futuro, não no sentido de um aviso, mas no sentido de um tratado que eu faço nesse momento, e que se você estiver assistindo isso, eu gostaria que servisse pra você, que é ser consistente com você, com seus propósitos, com o seu projeto de vida, o mais íntimo, o mais pessoal que você tem. No fundo, é a forma mais clara que você pode agir com você mesmo para mostrar que você se importa com você. E é tão doido isso, porque nesse processo eu nem medicado mais eu estou de ansiedade. Eu tirei a medicação, fiz todo o desmame no final do ano, acompanhado pela psicóloga e tudo mais. Mas eu me sinto muito melhor do que eu já me sentia na época em que eu estava medicado. E isso é muito doido, porque eu lembro de, no início da medicação, eu ter me sentido muito bem e ter vontade de fazer muita coisa, mas foram picos gigantescos de motivação que eu tive porque eu não tinha mais ansiedade. De certa forma, ter a ansiedade na época em que eu tinha, de alguma forma, era um lembrete meu, inconsciente, do meu emocional, de que eu precisava me priorizar e eu não estava me priorizando. E é doido isso, porque depois que eu tirei a ansiedade da minha vida, isso me ajudou em várias coisas. Mas teve uma coisa que eu percebi depois de um tempo, foi a minha régua sobre como eu deveria me cuidar e como eu deveria me preocupar comigo, com o que eu estava fazendo naquele momento, pensando a longo prazo, mudou e diminuiu muito. E isso somado a um cenário onde eu não me alimentava bem, não estava do lado das pessoas certas, não tinha uma rotina regrada suficiente para alimentação, exercício físico, coisas desse tipo que termina trabalhando seu corpo, ajudando a sua mente a se organizar, foi um grande limbo, um período em que eu poderia ter feito muita coisa legal e que eu não fiz absolutamente nada. E tudo bem, ok, que bom que eu cheguei nessa conclusão. Ponto é que em todo esse período, mais pro final dele, eu já nem me importava muito nessa questão de ser validado pelas outras pessoas, sabe? Essa necessidade que eu tinha lá no início de me servir numa bandeja para ser gostado. Eu já não tinha muito mais isso. Mas eu também já não gostava mais de mim. Eu já não dava mais a mínima para mim. Isso é muito zoado e é muito triste também, né? Em que momento a gente começa a se abandonar dessa forma, sabe?
Em que momento você para de fazer as coisas que você gosta? Para de gostar das coisas que antes te faziam tão bem? Em que momento a gente se perde tanto a ponto de, no final do dia, não gostar do que você foi, da pessoa que você se tornou? E como que você recomeça, né, depois disso tudo? E que bom que eu tive energia pra recomeçar e tudo mais. O meu ponto foi, se pra frente eu não consigo, com base na autoestima que eu tenho hoje, no meu emocional que está construído nesse momento que eu tinha naquela época, naquele período, se ele não era o suficiente, se ele não tinha bateria o suficiente naquele momento pra me levar adiante, eu decidi naquela época que o melhor a fazer era dar um passo atrás. E foi exatamente o que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz. E eu sempre fico lembrando de um videozinho que eu vi na época e que me emocionou bastante na época, que era o vídeo de uma garota cortando uma plantinha que aparentemente estava super bem. Ela cortava quase no caule assim da planta, né? E ela falava, e eu aposto pra você que ela vai voltar muito mais bonita e muito maior. Cortava pra um vídeo de alguns meses, depois semanas, depois não sei, e realmente a plantinha estava deslumbrante. E aí ela falava, né, que não era um vídeo sobre plantas e que se tem alguma coisa na sua vida, na sua rotina, que não está crescendo da forma como você gostaria, se não está se desenvolvendo ou se não está no jeito que você sabe que poderia estar, corta, tira, poda mesmo, mas se dedica nessa reconstrução, se debruça sobre isso, se coloca nesse lugar, que é um lugar até de muita humildade, que eu acho que muitas vezes a gente não quer voltar e não quer se colocar, porque te coloca de frente com algumas sombras que você não quer encarar o tempo todo, sabe? Que é essa sombra da vulnerabilidade, que é essa coisa de você se perceber mais frágil do que você sempre mostrou que era. Mas que é muito importante para que a gente consiga começar a caminhar para frente novamente com uma nova energia, com uma nova aura, com... Eu nem tenho uma palavra para definir o como ou o que vai permear você ou vai te abraçar nesse novo momento em que você vai entrar na sua vida, sabe? Me foge, assim, eu não tenho mesmo. Mas esse é um lembrete, assim, que eu gostaria de deixar não só pra mim, mas também para as pessoas que estiverem vendo isso aqui, que é isso. Não desiste não, só recalibra a tua rota, junta a energia que você tem, dá esse passo atrás, usa esse passo atrás que você tá dando como um impulso mesmo, sabe? Pra você se lançar pra coisas melhores, pra um lugar mais longe, mas mais próspero e que mereça você na sua melhor versão. Eu nunca imaginei que eu ia fazer esse tipo de vídeo, sério, assim, pra mim tá sendo realmente algo novo, mas eu acho que era algo que eu precisava colocar pra fora, e eu acho que era algo que eu precisava compartilhar também pras pessoas, porque a gente vem numa pegada cada vez mais tóxica de comparação que as redes colocam aí pra gente, de cobrança. E isso às vezes, quando você não tem uma autoestima bem trabalhado, quando você ainda tá nessa dinâmica de tentar se provar pros outros, é uma espiral que só vai dar lá embaixo. Então, respira, pensa em quem você é neste momento e o que você tem de recurso emocional para se reconstruir, quem são as pessoas que você tem para te apoiar nesse momento e faz o possível para se colocar nessa rota de reconstrução, nessa rota de um novo caminho mesmo, assim. Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser vivida, eu acho que tem muita coisa. Aos 34 anos, eu comecei a perceber que ter constância em bons hábitos foi a forma mais eficiente que eu encontrei até aqui para desenvolver e começar, na verdade, a desenvolver uma autoestima suficiente. E ela começa com eu me sentindo orgulhoso por parar e perceber que eu estou fazendo tudo isso por mim e que eu me priorizo. Então isso é muito importante, isso é muito valioso. Isso precisa vir antes de qualquer coisa, antes de um relacionamento amoroso, antes de ser gostado por um amigo, antes de ser gostado por um grupo de pessoas, de as pessoas acharem que você é bom ou de as pessoas acharem que você é eficiente no trabalho. Tenha certeza que você se prioriza, se gosta, se valida em primeira pessoa. Não tem como você promover de forma eficiente uma coisa que você não curte de verdade. Principalmente se essa coisa for você. E sei lá, talvez pra você isso
pareça muito básico, tipo, ai meu Deus, kkk, olha o que ele está descobrindo agora. E assim, que bom que você já descobriu isso, né? Provavelmente está bem melhor do que eu. Mas, mais uma vez, né? Esse vídeo não é sobre você, é sobre a minha situação e sobre como eu gostaria que as pessoas parassem pra pensar ou pra ouvir isso nesse momento e talvez, sei lá, tá passando pela mesma coisa e tá meio desnorteado porque isso desnorteia muito a gente. E isso pode ser útil. Pode ser interessante. Pelo menos seria o tipo de coisa que eu gostaria muito de ter visto em janeiro, por exemplo. E que teria acalmado muito meu coração. Então, é isso. Até a próxima.